Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um podcast do canal Livre de Essências Mágicas. E hoje eu vou apenas compartilhar com vocês um acontecimento, uma experiência que eu tive muito simples. Não é nada muito místico, nem sobrenatural, não. Mas eu acredito que é uma experiência que pode trazer alguma coisa, mesmo que seja uma reflexão para a vida de outras pessoas. A ideia dessa experiência, de passar essa experiência, é compartilhar com vocês que eu acredito mesmo, que tudo que a gente faz volta. Algum tempo atrás, algumas pessoas no canal comentaram em alguns vídeos falando que não acreditam que as coisas voltam, que não existe lei do retorno, que tem muita gente que faz coisa ruim e não recebe o troco, né, de volta. Eu acho que cada um tem o direito de acreditar no que quiser acreditar, ou no que sente que é real e acredita naquilo. Mas do meu ponto de vista, é real o retorno. O argumento de que muitas pessoas ruins fazem coisas ruins e não têm retorno, eu acho que não é válido, porque primeiro, nós não conhecemos o sofrimento interno da pessoa. Como nós sabemos que se ela não está realmente tendo retorno, né? A pessoa pode fazer mal e você olha, a pessoa está ali bem de vida e você fala, ela não tem o troco. Na verdade, nós não sabemos, as pessoas, e nós mesmos sabemos, porque muitos de nós fazemos isso, guardamos para nós mesmos as nossas dores e ninguém mais sabe, às vezes nem nossos melhores amigos, né? Então nós dissimulamos que está tudo bem, mas dentro de nós não estamos bem. Então nós não sabemos se as pessoas que fizeram mal realmente estão bem, o sofrimento. E outra, o ato de fazer o mal para alguém, só o ato de você querer fazer mal para alguém, já mostra que você é infeliz. Porque pessoas felizes, né, não tem por que odiarem outras pessoas, né, não carregam esse sentimento tão degrinente. E a pessoa querer fazer mal para alguém já é uma pessoa infeliz, já é uma pessoa que tem um nível de infelicidade muito grande, né, de dor muito grande, né. Então, já é uma pessoa que já tem alguma carga de sofrimento. E nós não sabemos se elas não têm mesmo retorno, porque a gente imagina que o retorno é sempre na mesma moeda, né? Como diz, recebe na mesma moeda. Mas a mesma moeda não significa que é exatamente a mesma igualzinha moeda. Significa que é no mesmo padrão de energia. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui só simbólico, né? A pessoa roubou alguém, não significa que o troco vai ser que ela será roubada em troca. Não. O mesmo padrão de energia que ela produziu é o que vai voltar. Mas não existe só o roubo nesse padrão de energia, existem outras coisas que podem acontecer, né? A vida começar a não dar certo é uma coisa. Então, há muitas coisas que podem acontecer. E nós não sabemos, né? Você fala, mas não voltou. Nós não sabemos, a gente não está vivendo dentro da pessoa para saber se o sofrimento já não está voltando, não é mesmo? Para a pessoa querer continuar fazendo mal, então com certeza ela está sofrendo, né? Mas nós não devemos desejar que retorno volte para o outro. Eu desejo que aquela pessoa pague. Eu sei que às vezes é complicado, porque quando a gente é machucado, a gente está sofrendo, é difícil a gente não ter esse senso de justiça, de querer que a outra pessoa sinta, né, o que ela fez de errado com a gente ou com um ente querido. Mas a ideia, né, é a gente tentar cada vez mais procurar um caminho para que a gente não precise ter esse sentimento, né, para conseguir nos resolvermos com as nossas tristezas, e sim conseguir chegar em um ponto que a gente deseja o bem para todo mundo, né? Que a gente tenha uma visão tão ampla que a gente consiga desejar o bem para todo mundo. Mas isso é um nível que a gente tem que trabalhar muito ainda para conseguir chegar. Né, mencionei isso, né? Disse isso porque teve alguns comentários de algumas pessoas que não acreditavam e mencionaram de pessoas que fazem coisas ruins e não têm um retorno.
Mas então eu vou contar um relato para vocês, uma coisa muito simples que aconteceu comigo e para mim foi muito marcante. E espero que vocês possam levar alguma coisa boa desse relato. Foi assim, eu foi um dia que já faz algum tempinho e eu estava saindo do trabalho e o meu colega, né, com quem eu compartilho a casa, a gente estava numa situação financeira, final de mês, tinha um monte de conta para pagar e estava tudo muito, muito apertado financeiramente naquele mês, estava mesmo apertadinho para os dois e a gente não tinha muito ali comida em casa, tinha só aquele básico, arroz e tal. E o que ele falou? Ele pediu para mim, ele não tinha condições para eu comprar 2 cenouras. Porque ele ia tentar inventar alguma coisa com 2 cenouras e com o que a gente tinha em casa para a gente comer. As cenouras aqui onde eu moro, né, que eu moro em Portugal, é um alimento muito barato. Então, provavelmente foi por isso que ele pediu as cenouras, porque sabendo que pedisse alguns vegetais poderiam ser mais caros. E ele sabia que eu estava numa situação muito complicada. E eu tenho o costume de que quando eu tenho moedas nos bolsos da calça e eu vejo alguém na rua que precisa, eu pego e dou minhas moedas. Eu acredito que vai ser dano, né? Não é por eu dar uma ajuda que eu vou ficar mais necessitada. Não, que as coisas voltam, mas tem que ser dado de coração, não com intenção de voltar, mas sim porque você quer realmente dar. Então eu não tinha moedas no bolso, eu só tinha o cartão. Eu também tinha muito pouco dinheiro no cartão. E aqui em Portugal, você tem um valor mínimo para você conseguir sacar dinheiro do caixa eletrônico. Né? Se você quiser sacar um valor menor que aquele pré-definido, você não consegue. E eu não tinha esse valor mínimo para conseguir se levantar o dinheiro, para conseguir sacar o dinheiro. Né? Mas dava para comprar cenoura, mas não o suficiente para levantar, para sacar o dinheiro. E eu me vi numa incógnita, porque eu poderia ir no mercado e passar o cartão para comprar cenouras. Só que o valor era muito pequeno para passar o cartão. O valor da cenoura era menor do que o valor da taxa de imposto que os comércios pagam para usar a máquina de cartão, ou seja, o comércio sai em prejuízo. Então, normalmente o comércio ele tem um valor mínimo para a pessoa poder usar o cartão, né? Senão a pessoa, vamos supor que o valor de taxa de uso da máquina é 2 euros e a pessoa quer comprar um negócio de 50 cêntimos, ou seja, a pessoa do comércio vai sair em prejuízo, né? Vai pagar 2 euros para a pessoa usar a máquina e vai receber só 50 cêntimos. É muito desproporcional. E ao mesmo tempo eu também não tinha dinheiro suficiente para comprar mais coisas para ser uma compra que compensasse usar o cartão. Então eu estava numa incógnita. Eu mandei uma mensagem para um amigo e falei: olha, eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar 2 cenouras. Tudo bem, eu deixei isso para lá. Então, falei assim, se não der para comprar cenoura, não deu para comprar cenoura, vai fazer o quê, né? Vamos sem as cenouras. Tudo bem. Então eu continuei e estava indo para casa. No percurso de ir até minha casa, eu pego muitos transportes públicos. E houve 2 momentos que eu vi 2 pessoas que precisavam de ajuda e eu me disponibilizei para ajudar. Uma foi uma senhora de idade, e o outro foi uma mulher que estava carregando uma coisa extremamente pesada, não faço nem ideia como ela ia carregar aquilo sozinha. Eu que estou acostumada a carregar peso, tive dificuldades de carregar aquelas sacolas. Mas eu ajudei ela, porque eu vi que ninguém ao redor estava olhando para ela e ajudando. Eu falei, nossa, ninguém percebe que aquela senhora precisa de ajuda? Então eu fui lá, me disponibilizei e ajudei as 2 pessoas. Ajudei porque eu senti que eu tinha que ajudar. Fiz isso. Após isso, continuei meu trajeto para casa e falei, bom, tem uma mercearia aqui na rua, eu vou tentar passar e perguntar se por caridade o senhor me deixa passar o cartão para comprar as 2. Não custa tentar, né? Apesar de eu saber que é complicado por causa do valor, não custa tentar. E eu fui na mercearia e falei para o senhor, olha, eu preciso de 2 cenouras, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. Eu posso pagar as 2 cenouras em cartão? E o senhor olhou para mim e falou, não, não pode passar o cartão por esse valor. E eu compreendo, né? Pelos motivos que eu já expliquei aqui. Mas aí ele olhou para mim e falou, pega as 2 cenouras. Eu falei, acho que ele deve ter mudado de ideia. Fui lá e peguei as 2 cenouras. Quando eu cheguei no caixa, ele falou, vai. E eu falei, moço, mas eu não tenho dinheiro. Eu só tenho
os trocados no cartão. E ele falou, não, vai, pode ir, não tem problema. Eu fiquei meio confusa com o que estava acontecendo. Ele falou, pode ir. Eu falei, o senhor está me dando as cenouras? Ele falou, vai, pode ir. E eu percebi que o senhor me deu as cenouras. De graça. E eu falei, poxa vida. No momento que eu saí da porta do comércio, né, da mercearia, uma voz veio na minha cabeça, muito nítida. E a voz dizia, ajudou 2 pessoas, recebeu 2 cenouras. Naquele mesmo instante, eu senti uma gratidão tão grande dentro de mim. E eu me senti emocionada, sabe? O olho encheu de lágrima e tal, me senti emocionada. E eu senti uma gratidão muito grande dentro de mim. Muito grande. E eu percebi. Eu ajudei 2 pessoas sem intenção de receber nada em troca. Só porque a pessoa estava ali e eu achei que seria uma boa, né? Ajudar a pessoa, porque eu achei que a pessoa precisava. Mas eu precisava de 2 cenouras. E eu recebi 2 cenouras. Ajudei 2 pessoas, recebi 2 cenouras. Aquilo para mim foi muito significativo, porque eu percebi que o ato de você fazer uma coisa, um bem para um próximo, um ato benevolente, desinteressado de ganhos próprios, te retornam atos de benevolência. O Senhor me deu 2 cenouras por bondade. Ele não ganhou nada com aquilo, eu não paguei pela cenoura, né? A mercearia dele estava lá para vender, para fazer dinheiro, para ele pôr pão na mesa dele. Mas mesmo assim ele me deu 2 cenouras. Voltou bondade em troca. E eu, que não gosto de cenoura cozida, eu não gosto de cenoura crua só, mas naquele momento eu falei. Se vocês estiverem ouvindo um gatinho miando, é a minha gatinha que tá aqui no meu pé. Eu falei pra mim, eu vou comer essa cenoura como ela for feita, seja crua, cozida, assada, e eu vou comer com muita gratidão. Porque essas cenouras não são só cenouras. Foram cenouras dadas com carinho. Então elas merecem ser consumidas com carinho. Eu acho que essa experiência para mim foi muito importante, porque apesar de ser uma coisa muito simples, na hora que eu passei ao pé para fora da mercearia e veio esse pensamento, né, não foi um pensamento meu intencional, foi uma voz dentro da minha mente falando, ajudou 2 pessoas, recebeu 2 cenouras. Foi muito nítido para mim a mensagem que estava sendo passada para mim. A mensagem do que o que a gente faz retorna. Eu não recebi 2 ajudas, né? Literalmente, alguém carregando as coisas para mim, como eu fiz. Mas foi a energia voltando na mesma moeda. Eu recebi uma ajuda de 2 cenouras. Era o que eu precisava, né? Recebi ajuda do que eu precisava no momento. E eu achei que compartilhar essa experiência com vocês seria legal, porque às vezes essas pequenas coisas podem acontecer na nossa vida e a gente não dá atenção para elas. Mas podem ser coisas que vão trazer um ensinamento, vão trazer um crescimento, vão abrir a nossa visão, né, para coisas que a gente passa no dia a dia e não percebe. Então, eu achei que seria legal compartilhar, porque pode ser que muitos de vocês já tenham vivido situações semelhantes e não tenham reparado no que está acontecendo ao redor, no movimento que está acontecendo na vida de vocês. Eu espero que esse compartilhamento dessa minha experiência e da minha visão sobre o retorno tenha ajudado vocês a alguma coisa, tenha feito vocês refletir em alguma coisa, ou percebido algo que aconteceu com vocês que vocês não tinham se dado conta, né, do que aconteceu. Eu acho muito interessante, porque cada um de nós pode ouvir tudo o que for, e nós depois fazemos as nossos próprios julgamentos, nossas próprias análises, né? Então eu falo aqui para vocês e depois vocês absorvem se acham importante ou não e fazem a própria análise de vocês, né? A própria opinião de vocês. Espero que esse áudio tenha ajudado vocês a perceber alguma coisa, né? Gostaria de ter compartilhado mesmo isso. E se você gostou, não esquece de dar um like aqui, tá bem? Se inscrever no canal e até o próximo podcast. Um beijo para vocês e blessed be.